princípios o que são? São leis universais, são regras. Então, quando você fere uma lei, quando você quebra uma lei, automaticamente vem uma consequência daquele ato ou daquela atitude que você tomou. Então, é por isso que é importante nós adquirirmos o quê? Conhecimento. Porque tem uma passagem que fala, Oséias 4:6, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo está morrendo, o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque simplesmente não adquiriu conhecimento. E então o propósito nosso aqui todas as manhãs é exatamente isso, é a gente compartilhar um pouco dos princípios da palavra de Deus, porque você obedecendo os princípios, você colocando os princípios em práticas, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que você se aproxime mais de Deus. Ontem eu estava explicando que assim, lá em Romanos está escrito que o homem pecou e através do pecado ele foi destituído da glória de Deus. O que é ser destituído? É que você estava lá, você estava instituído, estava numa instituição. Lembra, você fala assim, eu faço parte da instituição tal. Então você fazia parte, tinha comunhão. Adão, vamos colocar lá o primeiro homem, ele estava instituído, ele estava ligado com Deus. Por causa da desobediência, do pecado, da desobediência, ele foi separado de Deus. Então a Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Mas se por um homem entrou o pecado, que foi Adão, por um outro homem veio o plano de salvação, que foi quem? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figura do segundo Adão. Por quê? Jesus ele veio na figura do homem perfeito, ele andou sobre a terra, ele fez milagres, fez maravilhas, mas ele também foi perseguido, ele foi crucificado, mas ele não pecou. Então Jesus Cristo, o que ele estava mostrando para nós? Que nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados, através do quê? Do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então por que eu estou explicando isso? Porque no mundo espiritual existem leis e existem regras. No mundo espiritual, aqui no nosso mundo físico, vamos dizer, se você é famoso, você tem talvez algumas passagens livres em alguns lugares. Se você é filho não sei de quem, se você tem dinheiro, tem poder, você também consegue comprar alguns passes e consegue comprar algumas coisas. E até mesmo se você tem dinheiro e tem poder, você consegue de alguma forma cometer um crime e sair impune desse crime. Você consegue fazer isso. Só que no mundo espiritual não é assim que funciona. Eu lembro de uma passagem que o apóstolo Paulo, ele está andando, ele foi numa cidade, traía ele Silas, e de repente o cara viu ele expulsando demônios, curando em nome de Jesus, e o cara achou bonito aquilo. Ele era um bruxo ali da região, e ele achou bonito aquilo. Daí o que ele fez? Ele pegou e começou a querer expulsar demônio também, em nome de Jesus. Daí os demônios pegou ele, deu um couro nele, deu uma surra muito boa nele, e ele falou assim, Paulo eu conheço, Apolo eu conheço, Cristo eu conheço, mas você eu não sei quem é. Então no mundo espiritual você tem que conquistar uma autoridade, e essa autoridade ela é conquistada como? Você obedecendo a Deus, ou seja, obedecendo os princípios da palavra, que é o que nós estamos falando aqui. Nós falamos toda manhã aqui, tudo baseado e pautado o quê? Em princípios. Então é importantíssimo que vocês entendam isso aqui, para que vocês possam começar a mudar a vida de vocês. Eu essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, que se Deus ainda não mudou a tua situação, vamos supor que você está passando uma prova, está passando um momento difícil, está uma tempestade, está terrível. Se Deus ainda não mudou essa situação, é porque ainda não houve mudança na tua vida. Porque tem uma frase do T.D. Jakes, do pastor T.D. Jakes, que é muito forte. Ele diz assim, cada provação
que Deus permite você passar na tua vida, Ele está trabalhando algo no teu caráter e algo no teu espírito. Então você nunca vai passar por uma luta, você nunca vai passar por uma adversidade, sem que Deus não aproveite isso para tratar algo na tua vida. Então saiba de uma coisa, o que você tem que fazer é entender os princípios da palavra, obedecer e começar, na realidade, colocar em prática, né? Porque lembra, uma coisa é você saber, conhecimento, você vai adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento. Agora, se você quer ser uma pessoa sábia, aí você tem que pegar todo o teu conhecimento e colocar em prática. Resumindo, a sabedoria é o conhecimento em prática. Resumindo, é isso. Se você adquirir conhecimento e colocar aquilo em prática, você vai se tornar uma pessoa diferenciada das outras. É simples assim. Você já viu o termo medíocre? Mediocridade? O que é o significado da palavra mediocridade? Até a palavra, até para falar é difícil essa palavra. Medíocre. Vamos parar por aqui. Medíocre nada mais é do que uma pessoa mediana. Você está ali igual às outras pessoas. Isso é uma pessoa medíocre. Você está na média de todas as pessoas. Isso é mediocridade, é você estar na média. Então, quando você adquire conhecimento e coloca esse conhecimento em prática, seja em qualquer área da tua vida, você começa então a se destacar de alguma forma naquela área e tudo mais. Mas para isso você precisa primeiro o quê? Adquirir o conhecimento. E o que é o obedecer que nós estamos falando aqui? O obedecer é você colocar em prática aquilo. Simples assim. Porque se você, um exemplo, Deus fala, ó, vamos pegar os 10 mandamentos lá, lembra? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás as coisas do próximo. Você adquiriu o conhecimento, você sabe que você não pode fazer nada disso. Só que se você não colocar em prática isso, não vai surtir efeito nenhum na tua vida. É isso que eu quero que você entenda. Se você não colocar o teu conhecimento que você tem adquirido, encaixar ele no teu dia a dia, não tem como. O que Jesus falou no versículo que nós estamos lendo aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Você quer mostrar que verdadeiramente você ama a Deus? O que você tem que fazer? Você tem que obedecer os mandamentos, colocar todo o conhecimento que você está adquirindo em prática. Daí lembra? Daí você vai se tornar uma pessoa diferenciada da média. Essa é a grande questão. Mas nós estamos falando aqui do reino dos céus, nós estamos falando aqui do mundo espiritual. E as leis lá, elas não favorecem ninguém. Como eu já disse, aqui no nosso mundo, você pode cometer um crime. Se você for uma pessoa poderosa e tiver dinheiro, você pode sair impune desse crime. Só que no mundo espiritual não. No mundo espiritual, como eu já disse, os camaradas tentou expulsar o demônio. Ele falou, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você eu não sei quem é. Então, como que você adquire conhecimento? Como que você adquire a autoridade no mundo espiritual? Você adquirindo o conhecimento da palavra e colocando em prática. Você vivendo a palavra de Deus. Você vivendo os princípios da palavra de Deus. É isso que vai tornar você uma pessoa diferente da maioria das pessoas. É isso que vai tirar você da mediocridade. Rapaz, vou parar de falar essa palavra aqui, daqui a pouco eu vou destroncar minha língua aqui. Então, nós estamos falando aqui sobre obediência. A chave para você ter uma vida próspera, a chave para você ter uma vida de paz, é você primeiramente obedecer, depois amar a Deus e servir a Deus. Se você fizer essa trinca aqui, você vai mudar todos os resultados da tua vida. Não tem como você não mudar. Obedecer, porque lembra que eu falei, você adquire conhecimento, certo? Só que se você não obedecer, o que é obedecer? É colocar em prática tudo aquilo, todo o conhecimento que você tem. Porque senão você não vai começar a gerar transformação. Lembra da fase do Einstein? Insanidade é fazer a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente. Então você adquire o conhecimento e o obedecer é colocar esse conhecimento em prática.
Depois que você estiver fazendo isso, daí o que é a manutenção disso que você está fazendo? É simplesmente você amar a Deus e amar ao próximo, que Jesus pegou os 10 e reduziu em 2, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A segunda chave é amar, e depois é servir a Deus e servir ao próximo. Se você fechar essa trinca aqui, você vai começar a ter resultados extraordinários, você vai começar a ter resultados exponenciais, não tem como. Por isso que nós estamos falando aqui sobre princípio, porque se você pega o princípio da honra e começa a honrar todas as pessoas, os mais velhos, a Bíblia fala que nós temos que honrar as autoridades. Se você começa a praticar o princípio da semeadura, aquilo que você quer, aquilo que você não quer colher, você não vai plantar, porque é simples, você só colhe aquilo que você planta. Então, se você está colhendo algumas coisas que você não está contente na tua vida, o que você tem que fazer? Mudar a semeadura que você está. O que mais? O perdão, as pessoas hoje estão tão cegas que eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela fez isso, fez aquilo. O maior beneficiado no perdão é você mesmo. A pessoa mais beneficiada no perdão é você. Então, se você entender esse princípio do perdão e colocar esse princípio do perdão em prática, você vai se tornar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz. Você vai deixar de carregar uma amargura, um peso dentro do teu coração. Mas para isso você precisa o quê? Colocar em prática, porque isso a gente já tem falado aqui no dia a dia. Se não mudou ainda o cenário da tua vida, é porque está faltando mudança em alguma área da tua vida ainda. Porque Deus, Ele não permite que você passe por uma situação sem um propósito. Então no mundo espiritual é simples, é regra. Eu estava vendo agora uma reportagem lá da empresa do Elon Musk, né? Ele conseguiu fazer algo revolucionário, que antigamente, na hora de pousar, né, eles até conseguiam mandar o foguete para a Lua, mas na hora de pousar, daí caía no mar, era todo um processo. E ele, estudando as leis da física, ele conseguiu fazer com que no mesmo lugar aonde o foguete ele decolasse, ele ia pousar, no mesmo lugar. Mas isso por quê? Porque o mundo espiritual, o mundo espiritual que foi por onde Deus criou os céus, criou a terra, criou o firmamento, foi com essas leis. Elas são precisas. Então não adianta você querer mudar a tua situação sem ter uma mudança de comportamento. E o maior detalhe é que tudo que você precisa já está dentro de você. Às vezes você vai para a igreja, você até ouve, ou você vai numa palestra, você ouve algo, mas na realidade aquele conhecimento, de alguma forma você já tinha ele. Talvez você vai até mudar porque o pastor fulano falou, porque aquela pessoa que é autoridade em alguma área falou. Mas se você olhar para dentro de você, você vai ver que tudo que você precisa para ter uma vida próspera, para ter uma vida de paz, Deus já colocou dentro de você. O problema nosso é que a gente olha para fora, a gente olha para o contexto. A pior coisa que tem é a gente fazer comparação. Você começa a comparar a tua vida com a vida do vizinho, você começa a comparar a tua vida com o teu colega de trabalho, e isso é a pior destruição, porque cada pessoa ela está num momento diferente. Não tem como você querer comparar a tua vida com a minha, porque de repente eu posso estar na página 10 da minha vida, você ainda está na página 2. Daí você quer comparar os seus resultados com os meus resultados. E sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você vai começar a comparar e olhar e falar: poxa vida, a vida dele é assim, é assado. Olha, ele tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Ei, olha para dentro de você. Vou voltar a dizer isso aqui, Tudo o que você precisa já está dentro de você, para você mudar a tua história, para você mudar o teu resultado, para você ter uma vida diferente do que você está vivendo hoje.
Tudo que você precisa já está dentro de você. O que nós estamos fazendo aqui todo dia de manhã? É adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre os princípios. Por quê? Eu li um livro chamado Hábitos Angulares. O que é esse livro de hábitos angulares? Eu vou dar um exemplo. Você fala assim, ó, eu vou emagrecer. A partir de agora, de hoje, eu vou emagrecer. Daí você vai no nutricionista, você pega e vai no médico. E o médico fala, você quer emagrecer? Então você precisa o quê? Começar a se alimentar bem, começar a ter sono de qualidade, você precisa começar a praticar exercício físico. Então, ó, você vê que o fato de você tomar a decisão e falar, a partir de hoje eu vou emagrecer, o resultado fim é emagrecer, não é? Só que você praticando exercício físico, você vai levar o seu corpo mais à exaustão, então automaticamente quando você for dormir, o teu corpo físico, ele vai estar mais cansado. Qual o problema hoje de muitas pessoas que têm insônia, que não conseguem dormir? A mente, ela está vencendo o corpo, ela está mais ativa do que o corpo, porque ela é sedentária, e o corpo, na hora de dormir, o corpo está descansado, vamos dizer assim, e a mente fica acelerada e a pessoa não consegue dormir. Então quando você pratica exercício físico, você melhora, além da musculatura, da disposição que você tem, você melhora também o teu sono. Daí, quando você emagrece, isso dá um up na tua autoestima. Por quê? Porque você começa a emagrecer, você começa a se sentir melhor, você começa a praticar exercício, ficar aqui com um músculo melhor, o corpo físico melhor. Então você vê que um hábito de emagrecer gerou vários outros resultados angulares. Então quando ele fala de hábito angular, é que você começa a praticar um hábito poderoso na tua vida, que é correr. Vamos falar assim para ficar mais claro. Você começa a correr. Então você corre, daí ele gera todos esses benefícios que eu estou dizendo. Daí vamos dizer assim que a meta nem era emagrecer, mas quando você começa a praticar exercício físico, correr, só a corrida, você emagrece, daí você vai melhorar a qualidade do teu sono, você vai correndo, você libera um hormônio chamado serotonina, que é um hormônio da felicidade. Então você começa a se sentir mais disposto, mais alegre, mais feliz. Tudo por quê? Porque você decidiu mudar, criar um hábito na tua vida, que é o hábito da corrida. E ele gerou vários outros benefícios. Por que eu estou explicando isso para você? Porque, da mesma forma, se você pegar um princípio que nós estamos tratando aqui e falar, a partir de hoje eu vou aplicar esse princípio na minha vida. E você começa a ver, porque talvez você já cumpra alguns princípios. Mas a nossa vida, ela tem várias áreas. Você tem tua vida pessoal, você tem sua vida sentimental, você tem sua vida financeira, você tem sua vida profissional. São várias áreas da tua vida. Então talvez uma área está bem resolvida, mas tem outra área da tua vida que talvez você precisa, não está muito bom. Daí você vai ver aonde é que está faltando ali, e você vai colocar esse princípio em prática. E você vai ver como vai começar a gerar resultado. Lembra da frase do T.D. Jakes que eu falei? Que cada provação que você passa, Deus trabalha algo no teu caráter e algo no teu espírito. Então, se você quer ter mudança de resultado, comece a analisar qual é a área da tua vida que não está tendo resultado e o que é que você está deixando de fazer. Porque para haver resultado, se Deus ainda não mudou a situação, é porque você ainda não houve mudança da tua parte. Então, essa semana nós estamos falando aqui sobre obediência, sobre o poder da obediência. Volto a dizer, nós estamos aqui adquirindo conhecimento, mas não adianta nada você adquirir o conhecimento e não colocar esse conhecimento em prática. E o colocar em prática é o sinônimo de obediência. Se você fizer isso, você vai começar a alcançar resultados extraordinários na tua vida.